Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Propósito Podcast. Tá aqui eu, Giovanni Benites, recebendo mais um convidado sensacional. Mas antes de mais nada, como sempre, eu preciso dar alguns recados para vocês. Primeiro, é o meu pedido, que é inscreva-se no nosso canal. Clica aqui, ó, em inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios, dos cortes, de tudo que está acontecendo. Também, em segundo lugar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam e sigam a gente nas outras redes sociais, como Instagram, como TikTok, como também o Kawaii e Spotify. São redes que a gente tem ali para que os cortes sejam publicados, os bastidores desse negócio que está acontecendo aqui, o dia a dia, os stories com os nossos convidados. E é muito importante que você faça isso. E também uma coisa legal, você que já chegou aqui, ó que legal, tem um chat que está aqui agora, ao vivo, onde você pode participar. Se inscreva no canal, participe desse chat, mande um recado, interaja conosco, nós vamos estar aqui te ouvindo e também falando com você à medida que o episódio vai rodando, beleza? Dito isso, com as apresentações feitas, eu tô recebendo um cara que é empresário do ramo da comunicação visual. Ele tá com a gente desde o café da manhã, já conversamos bastante. É um cara gente boa, descontraído, de sucesso, que tem muita história, bagagem, vivência na prática, experimentado. Eu tô falando do nosso querido Kalel Alves, que agora aparece para vocês aí na tela. Seja bem-vindo, Kalel. É isso aí. Muito obrigado, Giovanni, pela oportunidade de estar aqui, de poder contribuir, né, e dividir um pouco da nossa história. Legal. Na questão do empreendedorismo. Eu acho que vai ser bem bacana. Primeira vez no podcast, né, Kalel? Primeira vez, você vê que o cara tá meio travado. Negócio meio assim. Vai que não vai, mas daqui a pouco a coisa vai fluir. Mas é legal, é que nem a gente tava conversando antes de ir pro ar, que tem um monte de gente que quando senta aí, cara, tá nessa curiosidade de como que é ser entrevistado, é formal, não é? E é bem um bate-papo. E pra gente aqui do outro lado também, existe um anseio. Primeiro por, cara, como é que a gente se conecta com o convidado? E segundo, velho, que é... Conta pra gente a sua história. Então, ao longo do nosso momento aqui, eu queria conhecer, cara. Por isso que eu evito perguntar, porque a gente quer conhecer. Você nasceu onde? Como é que foi aí, cara? De onde vem o Kalel? Ah, legal. O Kalel, eu nasci em Carapicuíba. Carapicuíba, aqui na zona oeste de São Paulo. E o interessante disso tudo, que lá é uma cidade, até hoje é uma cidade bem simples e tudo. Uhum. E um lugar onde tem poucas oportunidades. Daí eu até os 12 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Tá. E com 13 anos, por exemplo, eu tenho o meu primeiro registro de CLT. Eu tive que pegar autorização no juizado de menor para poder... Era meio que proibido, né? Não podia trabalhar. Uhum. Daí eu tive que pegar a autorização no juizado de menor para poder fazer esse registro. Uhum. Então, a partir daí foi a minha primeira experiência com trabalho. Eu ajudava o meu primo aos 12, daí aos 13 eu comecei a trabalhar. Trabalhei 1 ano e meio como CLT. Era trampo do quê, cara? Era office boy, né? Office boy. Pô, todo mundo começa do office boy, né? Naquela época... Hoje é o cara do telemarketing, né? Mas naquela época não tinha não, né, cara? Então, mas legal que eu também trabalhei como telemarketing, vou te contar. Daí eu trabalhei esse 1 ano e meio como office boy ali, e eu não gostava de estudar. Daí eu conversando com um amigo, ele falou assim, ele falou, cara, a única forma de você ganhar dinheiro e não, sem estudo é vender. Daí me acendeu uma luz, cara, eu falei assim, vendas é legal. Daí foi quando apareceu a oportunidade de trabalhar no telemarketing, que eu vendia assinatura de jornal, cara. Cara, que nem chamava telemarketing na época, né? Hoje é chique falar telemarketing, mas era tipo vendas internas. Era televendas. Televendas, né? Que é o telemarketing, mas gourmetizaram, né? Exatamente. Daí eu comecei, agora você imagina um cara que nunca vendeu, de repente tem que vender assinatura. Uhum. Porque assinatura não é um produto de essencial para as pessoas. Assinatura de jornal. Então foi quando a minha primeira experiência com venda foi no telemarketing, vendendo ali. É tipo como era páginas amarelas, mesmo esquema, né? Você vai colocar um anúncio ali para que as pessoas encontrassem a empresa do cara. Então, mas não era anúncio. No nosso caso, a gente vendia assinatura, mas você recebia o Estadão na tua casa. Beleza. Lembra que o motoqueiro ia lá? Você vendia pro Estadão, a própria página amarela, aquilo ali? Não era o jornal mesmo. O jornal. A assinatura é que você recebe o jornal todo dia na tua casa. Legal. Cara, nossa, que nos Estados Unidos a gente vê os caras jogando nas casas. Então, aqui também. Mó chique aquilo, cara. Então,
E os motoqueiros? A gente recebia reclamação. Pô, o motoqueiro amassou a antena do meu carro, quebrou a janela, o vidro da janela. Cara, era um negócio terrível na hora de renovar a assinatura com o cara. Porque mas, o cara tinha um conforto de receber na casa dele. Pô, isso é fino, né? Porque ou você comprava na banca ou você recebia em casa. Você recebia em casa. Quem recebia em casa era... E não tinha internet na época, década de 90. Então o jornal era uma coisa que todo mundo tinha leitura diária ali. Pô, todo dia de manhã era o dia de atualização, né? E ali nós começamos, então, a minha primeira experiência com vendas foi exatamente com o telemarketing, vendendo assinatura. E geralmente o telemarketing trabalha o quê? Meio período. Nesse período também foi quando apareceu uma oportunidade para treinar futebol, que eu sempre gostei de jogar futebol. E então eu trabalhava meio período e treinava. Caraca. E comecei a jogar, daí eu joguei no Juventus, que é aqui perto, joguei na Portuguesa. É verdade, cara. Você chegou a jogar na base? Tipo, na base. Na base. Juventus? Quando foi para profissionalizar, daí eu fui pro quartel e acabei não servindo também, mas eu fiquei 3 semanas no quartel ainda. Caraca, ano que completa 18. 18. Daí depois do quartel eu peguei e falei, cara, não vou seguir carreira de futebol, acho que não vai dar certo. Você jogava de que posição? Eu jogava no gol. No gol? Caraca! Porra, sério? Jogava no gol, cara. Caramba, meu. E foi, modéstia à parte aí, a gente jogava bem, fazia uma galera de hoje passar sufoco, né? Poxa. Não, a experiência no futebol foi bem bacana também, porque dentro do futebol você aprende a trabalhar em grupo, você aprende principalmente disciplina. São várias coisas que agrega ali, né? O esporte é rico, né, cara? Exatamente. Por exemplo, o treinador falava que você tinha que estar estudando. Então, eu tinha uma jornada intensa. Geralmente, eu treinava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite ainda. Era um negócio doido. Caceta, velho. Sério? Era bem puxadão assim. Daí, de vez em quando, tinha que viajar com o time. Daí, você perdia tudo. Mas eu consegui conciliar isso. Legal, que legal, cara. Então, eu fui ali dos 13 até os 17 anos, mais ou menos 18, quando eu entrei pro quartel nessa. Daí, quando eu saí do quartel, que eu voltei do quartel, eu falei, cara, eu não vou mais mexer com futebol. E foi quando eu continuei na assinatura. Tá. Só que daí apareceu uma oportunidade. O meu irmão, ele trabalhava com autopeças. Sei. Daí o que eu fiz? Eu peguei, transferi meu horário para a noite na assinatura, que eu já tinha ali um salário que pagava minhas contas, e comecei durante o dia a vender peça. Também comecei do zero, não sabia nem o que era um parafuso, cara. E eu comecei a vender peça e tudo, já foi indo, foi desenvolvendo. E então eu era igual o pai do Cris. Eu tinha 2 empregos. Tinha 2 empregos. É verdade. Daí eu trabalhei nesse ramo de autopeça aí, cara, durante... Acho que foram 6, 7 anos. Pô, cara, meu pai a vida inteira foi balconista de autopeça, acredita? Ah, legal. Nossa, cara, trabalhava aqui eu não sei se era peça automotiva ou de moto e tal. Não, o meu era automotivo. Tinha de caminhão e tinha de moto. Então, ele trabalhou no Gevasco, Pagevar, no... O Gevasco era da Barra Funda, é isso? Não, o Gevasco é aqui na... Cara, pode ser que tenha também. Porque tem algumas unidades, mas assim, ele trabalhou na Estama, que eu lembro que na minha adolescência, assim, ele trabalhava na Estama, e trabalhou no Coga-Coga, que acho que é um dos mais famosos. Hoje o mercado, o cara acho que domina o mercado, mas era o Coga-Coga, velho. Era gigante. Forte, tão... E ele jogava futebol de salão pelo Coga-Coga. Foi também. Seu pai? Jogava lateral. Meu pai era bom de bola, hein, cara. Bom mesmo. E aí você entrou pra autopeça, bicho? Então, eu comecei do nada, comecei a trabalhar de dia na autopeça e à noite, das 6 às 10, eu vendia assinatura de jornal. Continuei vendendo ainda. De boa? De boa. Daí foi... É puxado, né, cara? Que você trabalha... Tá maluco. E então foi nessa vida, daí só que eu comecei então a vender peça e a gente foi indo, chegou um momento que o salário da autopeça já cobria o telemarketing e muito mais. Então eu trabalhei durante o período, não lembro se foi 2 anos ou 3 anos nessa jornada e estava ficando já desgastante e tudo, daí eu abandonei a assinatura e continuei ali vendendo peça de carro. Caraca. Que era um trabalho mais rentável. E de contrapartida também era mais leve, né? Não era tão puxado. Porque telemarketing também, cara, você ficar ligando ali, a mente exige muito da mente, né? E tem um roteiro, né? Tem. E aquela coisa, e é sempre o mesmo... É que chama o script, Isso. Você tem que seguir o script. E não, na autopeça depende qual que é a demanda do cara, modelo, carro, você tem mais variações de diálogo. É que na autopeça era mais relacionamento, entendeu? Eu chegava na tua loja, já fazia amizade com você, daí você já conhecia meu produto, então a empresa lá atrás dando um bom feedback, fazendo uma boa entrega, tendo um preço dentro do mercado, você consegue desenvolver um bom trabalho. Você foi para campo, então... Foi pro campo, então era bem diferente, cara, com certeza. do que você tinha no telemarketing, né, cara? Não, sim,
tinha. Foi uma outra experiência de venda. Legal. Já um outro nicho, tudo. Então, daí a partir dali a gente foi trabalhando ali como autopeça. Daí eu trabalhava na minha região, que eu sou de Carapicuíba, então eu atendia de Osasco até Itapevi. Era a minha região, eu tinha que fazer as lojas ali daquela região ali. Que legal, cara. E o meu irmão, ele montou uma distribuidora nesse período. E daí foi quando, nesse período da autopeça, foi quando eu casei, daí eu tive a minha primeira filha, que é a Gabriele. E ali, eu lembro que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu tenho 2 mulheres que eu preciso cuidar dessas mulheres. E eu tenho que dar uma condição de vida boa para elas. E foi ali que começou a gerar no meu coração o desejo de algo mais também. Daí foi quando eu vendo, eu não lembro se foi um livro que eu estava lendo e estava falando sobre empreendedorismo. Legal. Porque o que é o empreender? Porque o significado da palavra empreender é você resolver problemas. Então, quanto maior número de problemas você resolve, mais você recebe. Porque quando você está trabalhando ali no meu caso, era um representante comercial. Então eu tinha uma limitação, porque a minha região era de Osasco e Itapevi. Eu tinha que atender aquelas lojas ali e não tinha mais. Eu já cheguei e saturei. É limitado, né? Limitado. Tem um teto. Não tinha para onde correr. E quando você empreende, cara, daí o céu é o limite. Uhum. Vai depender. E eu comecei a entender um pouco mais sobre isso e foi vendo qual a forma, o que eu podia fazer. Daí o meu irmão, ele acabou não tocando o negócio e decidiu ir para os Estados Unidos. E então, nessa que ele vai para os Estados Unidos, tipo assim, é como se levantasse a bola e falar, chuta pro gol. Porque eu fazia a mesma região que ele, conhecia dos produtos dele, sabia aonde eram os fornecedores. Daí eu peguei essa oportunidade e montei uma distribuidora para mim. Isso no início dos anos 2000 ali, quando eu tinha terminado de casar. No início dos anos 2000 montei essa distribuidora e fiquei 6 anos com essa distribuidora de autopeça. Caraca, que legal. Cara. Só que daí em 2006 para 2007 eu quebrei por gestão. Porque naquela época, para você ter uma base, eu quebrei vendendo 80 mil por mês. Ou seja, em 2006, um faturamento de 80 mil. Uma bala, não era? Não era muito dinheiro. Põe uma estrutura enxutinha, que eu tinha um motorista e tinha 2 pessoas que trabalhavam dentro da empresa. Era uma estrutura super enxuta. E eu quebrei vendendo 80 mil. Mas por quê? Por falta de gestão. De gestão, né? Exatamente. Uhum. Eu não soube administrar e acabei quebrando. E daí nessa que eu quebrei, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Daí eu peguei um dos meus melhores clientes, que o cara tinha muito dinheiro, o cara tinha um prédio, a autopeça dele. E eu chamei ele para uma reunião e falei assim, cara, eu tenho um negócio muito bom para você. Ó, eu estou fechando a minha empresa e eu tenho todos os fornecedores. Se você quiser, eu monto a distribuidora para você. Você não vai ter custo com aluguel nenhum, que você tem um espaço físico aí. Uhum. Eu coloco você em todos os fornecedores. Eu vou vender para você. A única coisa que eu quero em troca... Ele tinha 3 lojas. Só essas 3 lojas aí, por mês, vamos colocar naquela época, 2007... Cara, eles me davam aí uns 5, 6 pau de comissão. Só as 3 lojas dele. Eu falei, tudo que as suas lojas comprar da distribuidora, eu recebo a comissão e eu vou abrir mais clientes para você. Nossa, naquela época era muita grana, né? Muita grana, poxa, já era um salário bom, já. E ali eu fiz a negociação com o cara e o cara meio que concordou. Ele falou, não, eu vou deixar uma loja de fora, você recebe comissão da outra. Eu falei, beleza. Tá bom. E ali, então, já me dava um salário fixo para eu recomeçar e eu montei a distribuidora para ele. Tudo, e a partir dali, como ele tinha grana, ele começou a agregar mais produtos conforme o negócio foi indo. Eu sei que quando eu parei de trabalhar com ele, ele já estava faturando R$500 mil já. Caceta, naquela época? Naquela época, em 2007, 2008. E aí o legal é que você conseguiu, acho que dessa forma você continuou tendo essa condição de não ficar preso a um ambiente só, né? Um bairro, que nem, como se fosse empreendendo mesmo, né? Você vendia para quem você queria, para os clientes que você queria. Exatamente, com esse cara, daí já deu a oportunidade, porque daí eu também já vendia em várias outras regiões ali por perto. Então o interessante disso tudo, que às vezes é aquilo, né? Você focar em como resolver o problema. Uhum. Eu lembro que tinha a sexta-feira era um dia morto para o vendedor. Por quê? Porque geralmente se você tivesse um pedido na sexta, o cara vai receber na sexta, vai entregar só na segunda. E o forte da autopeça... Chega um pouco mais perto aqui, Calil. Isso, pode falar. O forte da autopeça
ele é o sábado e domingo. É porque quando o cara não tá trabalhando, né? Então você tá mais perto, você tá de final de semana, você pode ir lá arrumar e tal, é isso? Exatamente, porque as pessoas geralmente vão arrumar o carro dele e arrumam no sábado, geralmente, que é quando as autopeças fervem. Então eu tive uma sacada que, então a sexta-feira era um dia morto praticamente, ninguém tirava pedido. Daí o que eu fiz? Eu peguei alguns clientes chaves e falei o que para eles? Falei, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Eles já tinham o meu catálogo, eu falei, ó, toda sexta-feira eu vou estar na firma. Tudo que você passar até 1h da tarde, eu te entrego ou na sexta-tarde ou no sábado de manhã. E a sexta-feira, que era um dia improdutivo, passou a ser o dia que eu mais vendia, porque o cara precisava, daí eu já ligava, ia para a empresa, chegava lá, ligava para os caras, e os caras já passavam o pedido, eu colocava no meu carro, e sexta-feira à tarde, se eu não conseguisse na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã, eu ia lá e entregava o cara. Então um dia que era morto acabou sendo um dos dias mais rentáveis para mim. Cara, né? A visão do empreendedor é louco, né? Porque você nunca deixou de empreender. O empreendedorismo que você falou, tem que resolver problema e o tempo inteiro essa visão do empreendedor também é ficar criticando o processo para tentar usar a maior forma de produzir com mais potência. Melhoria contínua que chama, né? É isso aí, cara. Melhoria contínua. Porque eu li um livro uma vez chamado Teoria dos Gargalos. Uhum. E esse livro ele falava exatamente isso. Você pega e identifica ali qual que é o gargalo, e então onde está travando o processo. Daí você terminou ali, daí o fluxo vai fluir. Mas vai gerar um gargalo em outro lugar. Então, é igual água, né? Você tapa ela aqui, ela vai aparecer do outro lado. Exatamente. Teoria dos Gargalos. Teoria dos Gargalos, vou até anotar esse negócio aí, cara. E eu, quando li esse livro, achei e esse livro ele tem tudo a ver com o empreendedorismo. Por quê? Porque por mais que você vá ajustando o processo, sempre vai ter algo para melhorar. Que pegando ali o Kaizen, né? Que é o método da Toyota, ali é fantástico. Que é o quê? Que ela é uma estrutura enxuta e você vai ali ajustando os processos constantemente para ir melhorando. Então foi indo aí, daí quando você acaba, uma coisa que a gente estava falando antes de entrar no ar, quando você quebra num segmento ou alguma coisa, a gente acaba se anulando, né? Você fica assim, poxa, cara, eu quebrei, poxa, você fica até com vergonha. Eu sou ruim, eu não sou bom nisso, né? Exatamente, daí você começa a se cobrar, você começa a se martirizar, é um negócio terrível. E ali no ramo de autopeça, sabe quando você perde um pouco a vontade, o tesão de fazer a coisa? Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Daí eu já tinha esse cara que me dava um bom faturamento às lojas dele, eu peguei os principais clientes e montei. Então tinha dia, cara, que 2h da tarde eu já tinha feito o meu roteiro, porque os caras já compravam, já tinha todo um esquema. E eu falei assim, o que eu vou fazer com esse tempo livre? Daí eu pensei, cara, eu poderia abrir mais clientes na autopeça, mas sabe quando você tá com aquele ranço, você fala, cara, eu não sei se é isso aqui. Já azedou, né, cara? Daí o que eu fiz? Eu fui e falei para um amigo meu. Um amigo meu tinha uma empresa de comunicação visual. Ah, tá. Daí eu cheguei nesse meu amigo e falei assim, cara, uma coisa que eu sei é vender. Então é o seguinte, eu tenho carro, tenho telefone, tenho toda a estrutura. Tá. Você não vai me dar nada, você vai me dar uma comissão em cima do que eu vender. Pô, cara, foi o céu. A empresa dele, eu acho que não tinha vendedor na época, ele tinha alguns clientes grandes que mantinham. Cara, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Você é raiz mesmo, né, cara? Tipo, não importa o produto, eu vou me virar, eu vou pra cima. É pessoas o negócio. Exatamente. Caraca, velho. Mas porque o detalhe tá aí. Porque vendas, se você for ver, a estrutura é a mesma. O que muda é o produto. Exatamente, né? Hoje a gente tem... Eu participei de um podcast e as meninas são muito... As donas ali são muito focadas nesse negócio de venda e tal. Aí tem esses negócios de gatilho mental. E uma delas falou um negócio que é mal barato. Que ela falou assim... Não interessa o gatilho que você vai acionar. Se você não for bom com pessoas, se você não gosta de gente, não importa. O produto é só um meio para você se conectar com quem? Com as pessoas. Você falou empreender é resolver problemas. Você tinha que se ligar o que teu produto vai resolver o quê, né? Exatamente. E analisar também a necessidade do cliente. Porque uma coisa que eu aprendi num curso de venda que eu fiz foi o seguinte. Se eu sentar aqui na mesa
e chegar assim, ô Giovanni, ó, cara, eu tô aqui vendendo essa caneta pra você. Tá. E você fala, não, cara, eu quero comprar, acabou. Tem gente que fica enfeitando o pavão. Não, mas essa caneta, ela é da Montblanc, ela é isso. Cara, você já comprou a caneta, você não tem que ficar enfeitando o pavão. Já foi, né? Já foi. Para de exagerar. E tem gente que fica, às vezes, prolongando e acaba falando uma besteira aí no meio da negociação e às vezes até perde o negócio ainda. Cara, isso é muito do que que era a mentalidade do Steve Jobs, né? Quando ele criou o computador, ele queria simplesmente que pessoas que não fossem técnicas em informática usassem um computador. É isso aí. Acabou. Depois ele foi pra beleza, mas primeiro a funcionalidade do negócio. É atender o que é a dor de alguém. Exatamente. E a venda é isso, é você... empreender é isso, é você atender a dor de alguém. E acabou, né, cara? Que é aquele é o chamado MVP, né? Porque, cara, você cria um produto, põe pra rodar. Daí vamos melhorar ele. Vamos melhorando. Agora, daí fica aquilo. Muita gente fica, né? Preparar, apontar e não atira. Preparar e apontar. Daí, de novo, preparar, apontar, mas o cara nunca atira, meu. Isso é verdade, cara. Isso faz sentido. Então, o vendedor é muito do tiro, né? Exatamente. O vendedor ele não prepara e não aponta. Ele vai lá e pum! Daí, às vezes, saiu longe, mas... bala. Vambora. Caraca, legal, cara. Aí você entrou pra vender pro cara... Pra comunicação visual. Então, daí o que eu fiz? Eu trabalhava meio período com autopeça e na hora que liberava eu ia pro trabalho do cara e comecei a entender o trabalho, comecei a fazer ligação e tudo. Eu tava uns 3 meses lá, tinha vendido pouquinhas coisas assim, não tava vendendo muito. Daí, de repente, cara, do nada, eu dei um tiro que eu vendi R$800 mil para um cliente só. Daí deu 40 mil de comissão. Isso nós estamos falando de 2009, mais ou menos. E o susto do teu amigo? Não, cara... Um pedido de 800 pau. Mas ele tinha condições de entregar. O legal foi isso. Assim, bom, ainda bem, né? Ele tinha condição, porque ele atendia clientes grandes já. Só que pra mim, cara, eu falei, caraca... Na noite eu nem dormi direito. Falei, cara, vem 40 pau de comissão, mano. Que é isso? Que eu vou fazer com isso, cara? Daí não, eu ainda estava saindo da quebra da autopeça, ainda já tinha dívida para pagar tudo. Mas daí eu falei, cara, 40 pau de comissão, aquilo para mim foi o céu. Eu falei assim, caramba. Daí eu falei, o negócio é bom. Daí eu fui e continuei. Daí foi melhorando as vendas devagarzinho, melhorando. De repente passou mais um período aí, vamos colocar de 6 meses mais ou menos. Daí, cara, eu sei que eu fui para cima, era até a 3M que estava intermediando essa negociação. Eu fui dei um tiro de 1,5 milhão. 75 pau de comissão. Caraca. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tipo, pouco tempo depois? Uns 6 meses mais ou menos. Caraca, você é louco. É pouco tempo. Então, tirar. 75 pau de comissão. Eu falei, caraca. Eu falei, mano, esse ramo aqui é bom, cara. Esse negócio de vender peça não tá com nada não, meu. Carro não vale. Não vira não, né, cara? Porque ali era aquela batidinha. Você tinha os clientes certos e é aquilo que eu tava falando do teto. Eu já tava chegando no teto já. Tá. Porque ali o que dava para vender era aquilo. E aí como eu continuei dividindo as duas situações. Só que daí eu comecei a ganhar bastante dinheiro. E o dono da empresa, ele começou meio que a crescer o olho na minha comissão. Essa história acontece bastante. Acontece, né? É raro, mas acontece sempre, né? É fogo. Sei como é que é. Tem um episódio que eu falo sobre isso na minha carreira, porque eu tive um cara que me deu um tiro, só que eu vendi espuma. E aí eu tinha... Só que eu tinha... Eu era meio precoce, acho que eu tinha uns 19 anos. E aí eu fechei um pedido com a Iven, com a Tecnisa, com a Queiroz Galvão, que eram construtoras e tal. E eu vendi uma espuminha assim que você botava no ralo. Que era pra não cair porcaria suja. Sujeira. No período da obra. Porque depois da obra existia um problema nas construtoras que era entupimento de cano no 3º ano de entrega pronta, de obra feita e entregue. Cara, o que acontecia de problema? E a gente sanou esse problema. Cara, eu fechei contratos bizarros assim. Não recebi uma comissão. Você resolveu o problema, o empreender. E aí cresceu o olho e me tirou, né? isso daí. Aí eu fiquei meio desmotivado com isso daí, cara. Então. Mas aí depois seguimos o baile. Mas aconteceu. Você não se sentiu o único perseguido. Não. Tamo junto, irmão. Tamo junto. É fogo, mas acontece. E aí, cara, como é que foi? Então, daí, cara, e ele começou, daí
a Rádio Peão em Fogo, né? Daí os caras falaram, meu, você vai ser mandado embora em setembro. Daí eu falei assim, em setembro? Daí eu também não me assustei, né, cara? Eu só falei, é aquilo. O problema vem, você tem duas situações. Ou você senta e chora, ou você vai lá e busca como resolver. Porque a vida nossa é sempre assim, é sempre... É assim, a vida nossa é mais ou menos assim, cara... Se tá bom, você pode se preparar que vai vir um período difícil. E se tá ruim também, cara, fica tranquilo. Daqui a pouco vai melhorar o negócio. Vai vir um lado bom da coisa também. A vida, ela é feita de ciclos. E a gente só tem que entender isso, porque às vezes as pessoas se desesperam e faz besteira, cara. No momento difícil, na adversidade, o que o cara faz? O cara vê que o ciclo se fecha, que a adversidade vem, e o cara entra em desespero. Então, às vezes, você toma uma atitude ali no momento difícil que vai gerar um problema para você, cara, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Tá. Então, o que a gente tem que ter? A minha história, ela é baseada na minha fé. Tá. Entendeu? Eu sou um cara cristão, evangélico, e, cara, eu tento viver a vida, eu busco viver a vida pautado nos princípios da palavra. Tá, ok. Então, uma das coisas que a Bíblia fala é o que é? Sobre fé e sobre esperança. Então a fé é o que? É você acreditar, cara. Eu tô na adversidade, eu não tô vivendo, mas eu tô acreditando que ali na frente a coisa vai melhorar. E há uma coisa interessante, à noite, o ponto mais escuro da noite é nos segundos antes do sol começar a raiar. Geralmente é das 3 às 6, mais ou menos. É um momento, ali onde tá maior nível de treva ali de noite, o breuzão é quando o sol vai raiar. A natureza, ela diz muita coisa sobre como é realmente esse ciclo que você tá falando. Calma, né? Tem um pouco de paciência. É esperar, porque o grande problema do ser humano, antes também a gente estava falando aqui sobre o quê? Sobre Kairos e Cronos, né? Então, cara, existe um tempo determinado. Então, o salmista, ele fala o quê? Que como é que é? O choro, ele dura uma noite. Cara, mas ele não acha, ele fala assim, a alegria, ela vem no amanhecer. Ela vem, né? Ela vem, cara. Agora, o detalhe é o que é? É a gente saber esperar. É igual o povo no deserto. Entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida existia um deserto. Eles só tinham que atravessar o deserto. O exercício que eu acho que é até um exercício do empreendedor é ter... Não é passividade, mas é a paciência. Essa inteligência para esperar de forma com sabedoria, que é o mais difícil, né, cara? Que é uma coisa que você estava falando, eu acho que a tua aquele primeiro momento que foi na quebra, acho que te gerou uma impaciência, uma insegurança, mas agora acho que você já estava mais preparado para isso, né, cara? Virou bagagem, não virou? Exatamente. É louco isso. Eu costumo chamar, sabe de quê? De musculatura. Então, se você começa a treinar braço, o que vai acontecer? Seu braço vai ficar grande, vai ficar forte. Então, se você carregava 10, você passa a carregar 20. Então, as adversidades na vida, elas vêm exatamente para isso. Para quê? Para gerar musculatura. Porque, partindo do princípio da minha fé, Deus, cara, ele não quer ver o mal de ninguém. Ah, mas por que isso acontece comigo, então? Cara, porque Deus, na realidade, ele está te dando uma oportunidade de você crescer, porque você só tem autoridade sobre batalhas vencidas. Como você disse que é vitorioso ser um troféu na prateleira. O Augusto Cury, ele tem uma frase muito top, que ele fala assim, quem vence sem risco, triunfa sem glória. Quem vence sem risco... triunfa sem glória. É uma frase do Augusto Cury. Por quê? Vamos pegar o exemplo de Jesus. Cara, por que Jesus ele pode nos dar vida eterna? Antes, eu vou citar um versículo que, nessa quebra que eu tive, lá em 2006, eu aprendi esse versículo e eu carrego ele hoje na minha vida. 2 Pedro 2,19. Ele fala assim, quem de alguém é vencido, do tal se faz servo. Você não entendeu nada, né? Nem eu. Eu vou tentar te explicar. Quem de alguém é vencido, do tal se faz servo. Por que Jesus pode nos dar a vida eterna? Porque ele venceu a morte. Ele foi lá, a Bíblia não fala que ele foi à sepultura na sexta, guardou o sábado e ressuscitou no domingo, não foi? Mas Isaías o que fala? Que ele fala, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu agrilhão, não é o que ele fala ali? Então Jesus foi lá e pegou a autoridade que a morte tinha, porque até aquele momento, na história da humanidade, ninguém tinha vencido a morte. A morte vencia todo mundo. Entendeu? Quem caía na mão da morte já era, perdeu. Jesus foi lá e a morte não conseguiu segurar Jesus.
Então, ele passou a ter autoridade sobre a morte. Por isso, ele pode nos garantir a vida eterna. Ele tem exemplo para dar, tem bagagem, tem vivência, né? Que a gente E não é hoje. só vivência. Daí, volto a dizer o seguinte, ó, na vida, um exemplo, eu passei por essa quebra. Tá. Então, hoje, eu tenho autoridade para pegar alguém que está quebrado, que está quebrando, e falar, cara, continue. Persevere. Daí vamos voltar ao assunto que a gente estava falando. O empresário, às vezes, ele não tem a paciência de esperar a maturação do negócio. Uhum. Então ele começa a fazer tudo, que foi o que você disse. O cara, o CPF, ele pode estar morando num cômodo com um carrinho simples, mas o caixa da empresa tá indo bem, né? Tem que estar saudável. E às vezes os caras invertem, porque sobra um dinheiro, o cara vai lá e já compra um carro de 100 pau, já compra um apartamento lá de não sei de quê. Então isso vai sangrando o caixa da empresa. Uhum. Isso é verdade, cara. E isso daí eu acho que é uma das coisas que mais destrói sociedade, destrói... não só sociedade, porque se você tem 2 sócios fazendo isso, pior ainda, mas destrói relacionamento, destrói empresa, porque o cara não tem esse tempo de maturação, que é o mínimo, né, cara? É o ponto de partida para ver o negócio rodar, né, cara? Porque você pega um exemplo na natureza. Cara, você joga a semente, você vai lá, vai cuidar dela, vai regar, ou se não regar, a natureza mesmo vai cuidar de quê? Dela crescer. Tá. Mas entre você plantar a semente e a árvore crescer e começar a dar fruto, tem um tempo. É essa maturação que eu estou dizendo. Uhum. Que às vezes a árvore nem está dando fruto, o cara já está querendo tirar a lasca Tá matando a árvore. Exatamente. Né, legal. E os empreendedores, isso porque, segundo o Sebrae, se eu não me engano, tem uma estatística que mais de 50% das empresas que são abertas, elas não duram 2 anos, acho que 2, 3 anos já quebram. Mas por quê? Porque falta essa consciência, essa maturidade, essa educação financeira que a maioria das pessoas... Porque o empreendedor, a realidade é o seguinte, o empreendedor é aquele cara desbravador, né? Beleza. Ele abre o peito e vai para cima. E então, dentro dessa jornada, o cara, às vezes, o que ele sabe? Vender. Que aconteceu comigo, que eu quebrei. Por quê? Porque eu sabia vender, cara. Mas eu não sabia fazer gestão. E o palco, às vezes, ele é tão importante quanto... Quer dizer, o bastidor, ele é tão importante quanto o palco. Isso que você está falando é o quê? Por isso que eu gosto de falar do Gui, né? Porque a gente fala assim, é tão bonito, né? Tá tão lindo aqui, a gente... Cara, se o microfone não tá alinhado, se as cadeiras não estão alinhadas, se a luz não tá alinhada, se a internet não tá alinhada, não roda, né, cara? Tem que ter essa simultaneidade, né? Essa parceria. É um contribuindo com o outro. É verdade. Você pega o jogador de futebol, o cara entra lá, Maracanã lotado, 100 mil pessoas e tudo mais. Só que, o cara passou a semana inteira treinando, meu amigo, correndo. Se lascou, velho. Entendeu? Pra chegar lá e jogar 90 minutos. O palco é 90 minutos, mas o cara passou uma semana inteira comendo direitinho, dormindo cedo. Direitinho. Pra quê? Pra chegar lá no palco e dar o melhor dele ali. E o empresário, hoje o empresário, não, vamos falar o empreendedor, né? Que nós estamos falando aqui de empreendedor. O empreendedor é isso. Ele às vezes ele vai lá, abre o peito, vai para cima, só que ele não entende esse processo. E não tem jeito, é princípio, né? Uhum. Que a palavra de Deus, existe os pilares que são princípio. O que é em princípio? É uma lei universal imutável. Cara, não muda. No início da humanidade era assim, agora é assim e vai continuar sendo assim. É inevitável, né? Inevitável. E o empreendedor, ele sempre vai ser esse cara, né? Ele sempre vai ter que ter um pré-req ali que é coragem. Né, coragem. Cara? Na coragem, e assim, de tanto ser corajoso, o cara acaba não tendo receios de que um dia vai dar errado, né, cara? Então, mas aí que tá, o cara só tá vendo o palco, o empreendedor, às vezes. Ele não tá vendo o backstage. Uhum. E quando você não cuida dos indicadores, quando você não cuida do DRE que você tava falando ali, quando você não começa a olhar para algumas coisas, cara, é tragédia anunciada. Em algum momento o negócio vai dar ruim. Por quê? É matemática, vamos dizer assim. 1 mais 1 é igual a 2. É isso aí, é verdade. Não tem pra onde correr. Legal. E, cara, quando te anunciaram assim que você ia sair em setembro, que iam te cortar em setembro, você ficou... Tua mentalidade já estava mais madura, né, cara, com as suas vivências. Porque eu já tinha... Porque assim, cara, eu estava falando, as adversidades da vida, ela te prepara. Quando eu estava falando que a vida, ela
ela é ciclos. O que acontece? Cara, de tempo em tempo você passa por situações. E vai vir, é aquilo que eu falei. Se hoje está bem, cara, se prepara que vai vir um vento aí. Mas se hoje também está ruim, se prepara que daqui a pouco vai vir a bonança. E quando você entende esses ciclos, dentro desse versículo lá que eu falei, que quem de alguém é vencido tal se faz servo, quando você entende isso, é igual, vamos pegar, eu, por exemplo, na minha época eu estudava, a 7ª série era o terror. Todo mundo repetia a 7ª série lá, não sei o que acontecia. Então, a crise do 7. Não é? Daí o que acontece? Quando passava ali a 7ª série que você repetiu, o que você vai ter? Você vai ter que refazer tudo de novo. Não é? Então, na vida é a mesma coisa. Cara, você quebrou financeiramente aqui, não quebrou? Okay. Se você não aprendeu aqui finanças, a lidar com finanças, em algum momento você vai ser provado naquilo de novo. E se você não aprendeu aqui, você vai cair no mesmo problema. E vai ter que refazer. E refazer. Até você aprender. A vida, ela não alisa, cara. Ela vem e dá. É igual Jesus. Cara, das adversidades, por que Deus permitiu passar? Cara, o Filho de Deus, ele permitiu que o Filho dele passasse por tudo. Jesus, ele é exemplo para nós em tudo. Cara, ele foi traído, ele foi roubado, ele foi caluniado, ele foi crucificado inocentemente. Então, hoje você está passando, Jesus, mas me roubaram. Eu sei o que você está sentindo, também me roubaram. Mas eu fui traído, eu sei o que você está passando. Jesus, ele veio para ser exemplo em tudo para nós. Então, não tem nada que a gente passe. Então, só que Deus não poupou Jesus. Jesus ali, quando ele está no Getsêmani, que ele fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Cara, o negócio aqui tá punk. Pai, tá difícil aqui. Pode passar? Só que na mesma hora ele fala, que seja feita a sua vontade. É isso aí. Porque ele falou, cara, por mim eu jogo a toalha agora. Mas não. Seja feita a tua vontade. Eu vim aqui com um propósito. Essas dores, elas são necessárias, vamos falar assim. É terrível a gente falar isso, mas não dá pra você ser melhor se você não sofrer, né, cara? Não existe só melhora na alegria. Porque assim, as adversidades, ela vem para quê? Para gerar uma musculatura, para gerar uma experiência. Nós estamos falando aqui de venda, certo? Então, você começa negociando igual. A gente sempre começa com igual. Comecei vendendo assinatura de jornal, depois fui ali para autopeça e acabou que daí agora quando eu sento numa negociação agora no ramo de comunicação visual, já é com diretoria, por exemplo. Eu atendo o Carrefour, atendo o Samis, atendo a Swift. Eu atendo clientes grandes. Caraca. E então, quando você senta ali na mesa de negociação, o game é outro. A sua postura também é outra. Não, você tem que ir de blazer, entendeu? Daí começa a linguagem corporal, tem que ser uma. Você teve que estudar essa parte de técnica de vendas ou você tá ainda só na... Eu sei que tem o talento, mas você teve que dar uma polida nisso quando for falar com esses tubarões aí? Então, com os tubarões não, mas eu já venho, desde do telemarketing, eu já vinha começando a fazer cursos e ler sobre o assunto. Hoje é maravilhoso porque nós temos podcast, por exemplo. Cara, que você vai no carro, você tá vindo de São Paulo, de lá de Barueri para cá, para São Paulo. É 1 hora de trânsito. Bota um podcast ali, você aprende um monte de coisa sobre vendas, por exemplo. Os caras montando aula de graça. De graça. Você tinha que pagar uma bala no passado. Pagaram, bicho, a gente pagava curso e era, cara, no Estadão mesmo, eles davam curso pra gente lá. E tudo mais. Então, daí você vai. Daí, o que nessa fase agora, depois que eu montei a empresa de comunicação visual, o que eu estudei muito foi inteligência emocional. Eu estudei linguagem corporal, PNL, por exemplo. Então, pra quê? Pra você aprender a lidar com pessoas, a ler pessoas, a entender o que ela quer. Porque o cara, eu fico pensando, né? Você na mesa com o cara do Carrefour ali, porque eu também, na medida que você tá lendo o cara também tá te lendo. Tá te lendo, né? Exatamente. E aí você tem que demonstrar para ele que venda não é só uma coisa não é só o produto que vai te garantir naquela mesa, né, cara? Você é que se garante naquela mesa, que mantém o cara atento e com vontade de ter você com ele, né? Porque a realidade é assim, quando você vai principalmente na primeira reunião, o cara, ele tá vendo você só. Ele não conhece a tua empresa, não sabe a sua estrutura, não sabe nada. Então, a primeira coisa que você está vendendo é você mesmo. Caraca, velho. Então, daí você tem que ter o quê? Uma boa vestimenta, tem que ter uma boa linguagem corporal, para você ir um vocabulário bom. E por aí afora. São tudo coisas que dependendo vamos supor, no balcão de autopeça, se eu chegar de blazer no balcão de autopeça, os caras vão falar, foi fazer exame de fezes, sei lá, entendeu? Não é assim?
Os caras vão tirar sarro. Você é um estranho naquele ambiente, né? Então, mas lá a pegada é essa. Então, isso daí é outra coisa que às vezes o empreendedor peca. É o que é? É você pegar e pegar o teu produto, às vezes, e querer vender ele para a pessoa errada também, no ambiente errado. Porque o teu produto pode ser o melhor que for, mas se você estiver oferecendo para o público errado, cara... Pérolas aos porcos. Vai ser pérolas aos porcos. É louco isso. Isso é importante para o empreendedor, ele estudar o mercado dele, ver realmente o que o mercado quer. É porque o que você falou, vou solucionar o problema de quem, né? Exatamente. Cara, porque se você não está solucionando o problema do cara, ele não vai dar valor, né, cara? Ele não vai dar valor. E é por timing, né, cara? Que você, por exemplo, até que você se transforme numa marca desejada, você tem que ser eficiente. Né? Exatamente. Por exemplo, a Apple hoje, o cara faz fila para comprar o celular do cara, mas o básico tá lá. Faz ligação, bate a foto, aquelas coisas estão lá. Tem que começar do começo, até você construir marca, né? Construção de marca é difícil. Não, com certeza. E tem negócio, né, que também você vai estar sempre que está trabalhando a tua marca, o teu produto. Que é diferente, igual a Apple hoje já consolidou. Já era, né? Tá estável. Roda sozinho já. Entendeu? Mas tem produto que você ainda vai ter. Tanto que hoje eu já não assisto TV aberta faz muito tempo. Mas ainda tem as propagandas, por exemplo, você já estava assistindo futebol, daí entrou o comercial. Uhum. Daí eu achei mais estranho, porque eu falei, poxa, propaganda do Mercado Livre na TV, porque fazia tempo que eu não assistia, mas é porque a propaganda de massa é isso, né? Ela é um canhão, ela vai lá e atira para tudo quanto é lado. Ela pega desde do público ali baixa renda até o alta renda, classe média. Não, vende carro no Mercado Livre, né? Então você vai pegar quem quiser pegar. Então, mas aí é que tá, é o público que você alcança ali, dentro da propaganda. E o empreendedor, às vezes, um problema dele é exatamente esse. É que ele não estuda o mercado dele. Legal. Porque às vezes ele está querendo entregar uma Ferrari, mas o cara só quer um carro, mano, para ir e vir. E às vezes é um cara que pode comprar uma Ferrari, mas ele não valoriza talvez a Ferrari, né, cara? É difícil você fazer esse diagnóstico. Difícil não, cara. Eu acho que é assim. Exige tempo para você desenhar a persona que você quer atingir. A tua empresa você desenhou para o seu desejo é atingir esses grandes players ou não? Você foi fazendo e o relacionamento é que foi te puxando? Foi, daí foi onde a gente parou, né? Daí eu tava ali, comecei, deu o tiro, o cara ia mandar embora. Daí, em setembro, quando ele me mandar embora, daí eu fui e fechei um trabalho com o Citibank. Daí ele não pôde me mandar embora. Daí o trabalho durou um mês e meio, então eu fiquei até dezembro. Caraca. Só que como eu sabia que eu já ia rodar, daí eu peguei um cara que ele trabalhava na produção lá, né? E ele sabia produzir e instalar. Acho que a gente falou até agora de comunicação visual. Quando você fala comunicação visual, o que você vendia? O que era o teu produto? O produto... fachada, um exemplo. Você pega o Carrefour. O nome Carrefour tem aquela parte branca do fundo que é o ACM, a gente vende. Bom. E daí você pega a Swift, a mesma coisa, o nome Swift ali. Então, tudo que é comunicação visual, igual essa placa tua, por exemplo, aqui, ó. Eu faço ela. Tipo, você põe o logo do cara, a marca do cara. A marca do cara frontalmente no negócio dele. Pô, então o teu produto tem que ser de primeira qualidade porque tem chuva, sol, exposição. Caramba, sim. Cara. Não, e também você tem que ter a qualidade no produto, porque imagina você entregando um nome Carrefour com C torto, por exemplo. Brabo, hein? Entendeu? Então exige todo a qualidade também na produção, legal, na entrega do produto. Aí você pegou o cara lá da produção que sabia fazer. E então, daí eu conversei com ele e falei, cara, você sabia que nós dois somos uma empresa? Porque eu sei vender. Você sabe produzir, está lá. Vamos montar uma sociedade. Porque ele sabia que eu ia ser mandado embora. Eu falei, cara, vamos para cima, a gente monta um negócio. Então, como ele já tinha uns clientes já que ele sabia que se ele saísse, ia com ele, ele falou, não, então vamos fazer diferente. Eu fico com meus clientes e você fica o seu. Daí a gente aluga um galpão, divide as despesas ali e vamos começar um negócio. Eu falei, cara, por mim tudo bem. Daí foi quando eu comecei... fui para lá, a gente montou uma estrutura pequena e nós começamos a partir dali. Caraca, cara. E foi indo. Ele já tinha os clientes deles. Eu passei mais ou menos 3, 4 meses sem vender nada, cara. Só bancando a estrutura. Mas eu fui. Até que daí eu comecei a abrir alguns clientes. Daí eu consegui abrir a Fotótica na época, a Lojas Americanas para fazer.
Mas aí também não virou muito. A minha virada foi no Santander, porque essa empresa que eu trabalhava, ela atendia o Santander. Tá. E eu conheci os caras. Daí o Santander estava para lançar aquele Select, sabe? O Banco Select. Manja, tipo o Black dos caras, né? Exatamente, é o top deles. E daí um amigo meu me ligou e falou assim, cara, eu tenho um trabalho aqui para você, é para tua glória ou é para tua condenação? Porque os caras estavam lançando o Select, ia ter 2 agências. Tá. Isso era no fim do ano já. Você vê, ó, eu fui mandado embora no fim do ano, passei todo, daí isso já era no fim do outro ano. Setembro, outubro, novembro? Outubro, mais ou menos, por ali. Porque daí ele falou o seguinte, ó, nós vamos fazer 2 modelos de agência Select. O presidente vai vir para a Fórmula 1, que é no final de novembro, e ele vai escolher uma dessas agências, que vai ser o modelo que vai ser implantado. Caraca. E ele falou assim, e tinha a parte de ACM, que a gente tinha uma equipe boa que fazia a parte de ACM, ele falou assim, eu quero que você faça esse ACM para mim, porque não pode ter erro. Daí beleza, daí a gente foi ali para o Santander, naquela torre ali, na Marginal Pinheiros ali, cara, viria as madrugadas lá, porque a gente só podia fazer à noite. E a gente foi fazendo o trabalho e tudo. E ali, o que eu fiz? Eu tava igual o Paraíba, tá aqui meu cartão. Fui conhecendo a diretoria, porque todo mundo... E vendendo peixe. Expediente, e conversando, e a gente conseguiu... a gente fez um bom trabalho. E dentro disso, quando o presidente veio pro Brasil, ele escolheu exatamente a nossa agência. Caraca. Para fazer. A outra agência era do concorrente? Não, era 2 modelos, tá. Só que o desenho é diferente. E ele escolheu esse modelo que a gente estava fazendo. E isso não tem nem muito a ver, mas assim. Daí o que aconteceu? Dentro disso, eu fui e conheci o cara que estava cuidando lá das obras e quem homologava. O cara que chancelava, quem aqui ia fechar o negócio era o... Eu conheci o cara, fiz amizade com o cara e tudo. Daí, quando terminou, um outro cara que estava cuidando da obra, ele falou, eu vou te indicar para aquele fulano lá. Eu falei, beleza. Daí, eu cheguei no cara, eu falei, meu... Daí ele falou, mas a gente não está abrindo o fornecedor agora. Eu falei, cara, você me dá a oportunidade, sabe de quê? Só de entregar os protótipos. Eu vou entregar os protótipos e vou deixar aí. Quem sabe um dia. Daí o cara foi e deixou. Falou, se você quiser gastar dinheiro, pode. Eu fui lá e fiz todos os protótipos do Santander. Entreguei lá, ele homologou, validou tudo direitinho. Só que daí, pra você ver, daí é onde entra Deus, né? A mão de Deus. Porque o Santander, ele tinha 4 fornecedores na época. Tá. Ele tinha um que estava lá há 19 anos, tinha outro que estava atendendo o banco há 15, e o meu ex-patrão que estava lá há 12 anos atendendo o banco. Daí você acredita que quando veio daí no fim do ano eles permitiram eu participar da concorrência. Daí exatamente o 4º fornecedor estava pisando na bola, estava dando umas mancadas. Eu sei que na concorrência esse cara saiu e eu entrei no lugar dele. Caraca, que loucura. E ali, cara, foi quando... Porque o Santander tinha muito trabalho recorrente. Na época ele tinha um parque de 2.500 agências. Então tinha muito trabalho. Tem reforma, tem criação, mudança de imagem, né? Expansão também, tinha tudo. E ali foi quando dali foi a virada. Daí eu comecei a vender. Daí a empresa começou a ter um faturamento X alto por mês. E foi indo. Até que eu montei essa estrutura toda. Caraca, que legal, cara. Que eu tenho hoje, no caso. Cara, é muito louco isso. E você tá falando de um negócio que é muito engraçado, que é... Cara, o empreendedor, você tava lá na montagem... Você estava lá na negociação, você estava entregando o cartão. Eu acho que essa é uma das coisas que quando eu cito assim a minha jornada, eu vejo que não muda, cara. É para todo mundo. É igual para todo mundo. Que é o empreendedor, ele pode não ser comercial no começo. Assim, eu não veio do comércio. Mas se ele quiser, de alguma forma, fazer o negócio dele girar, ele vai ter que se meter com venda, né, cara? É inevitável, né? Sim, não. Porque assim, geralmente... O empreendedor, quando alguém monta uma empresa, ele tem 2 perfis. Ou o cara é o meu perfil, que é o vendedor que vai lá e mete o peito e faz, ou o cara é o técnico. O cara sabe produzir, mas daí o cara não sabe vender. E até isso, se o cara é o técnico, não tem problema. Por quê? Ele vai contratar um vendedor, vai colocar lá e pode ser que dê muito bem. Porque é aquilo que eu falei. Eu estava falando do meu ex-patrão. Ele chegou a um ponto que ele falou, cara, esse cara tá ganhando muita grana. Agora, se você é o técnico e tem um cara que é bom também, o cara tá sendo bem remunerado, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, pô.
Porque você pode ver que todo empreendedor, você pode começar a perguntar para todo mundo que vem aqui, cara, você montou uma empresa? Montou. Você era o técnico ou você era o comercial? No passado dele, ele foi um dos dois que montou. Não vai fugir disso, Não vai fugir disso, é um dos dois. Ou você é autoridade na parte técnica, ou você vai ter que ser o vendedor. Desenrolado que vende, né, cara? É isso aí. E normalmente o pessoal de hoje, que eu vejo, é que às vezes ele começa do zero mesmo, cara, zero grana. Eu mesmo comecei comecei com 4 mil reais, né? Quando eu tinha ali, eu vendi, e aí era distribuição, tipo autopeça, sabe? Só que eu vendia de cosmético. Cara, não tinha parte técnica no sentido de produzir, né? Porque o produto já estava feito. E eu tive que ir para vendas, cara, forçado. É que o seu é serviço, né? O meu é serviço. Tem produto e serviço, né? Na verdade, tem os dois, né, cara? Tem que instalar e tem que produzir o negócio, né? Então, a diferença do meu é o seguinte, no caso do teu, o que você tem? Você tem 2 pilares aí para cuidar, que é da gestão do estoque, tá. Porque se você deixar muita coisa no estoque muito tempo também, o teu dinheiro fica parado ali e isso vai gerar... Você está perdendo grana, resumindo, é isso. Então você tem que cuidar do estoque e cuidar das vendas, no teu caso. O meu, eu já tenho que pegar a matéria-prima e fazer uma boa gestão, que é o just time que eu falei, que é o quê? Enxuto. Então, quanto menos matéria-prima eu puder ter, para quê? Eu tenho que comprar matéria-prima para o projeto, vou lá e produzo, instalo e acabou. Entendeu? Então, o meu é um pouco diferente nisso. O estoque é tenso, né? Manter o estoque saudável para conseguir atender os tempos. Exatamente. Tal. Que legal, cara. Qual que é tem um sonho ainda que você quer alcançar da empresa que você fala, cara, a gente queria chegar num patamar X? Cara, é assim, hoje eu tô com um desafio que é outro assunto até que a gente conversou fora aqui. Hoje a empresa chegou num X e que é quando eu falei assim que eu estou vindo aqui nesse podcast me permitindo, porque eu tenho um desejo no coração muito de contribuir com pessoas. Tá. De alguma forma de contribuir para que a pessoa possa mudar, né? Ou ter uma oportunidade de mudar. E a história das pessoas, às vezes, como a gente está conversando aqui hoje, é a melhor forma. Por quê? O cara olha para você e fala, esse cara começou... Porque você falou, eu comecei sem dinheiro também, eu não tinha dinheiro. Para montar, para atender os clientes que eu estava atendendo, eu não tinha grana. Mas foi indo, cara, e aquele lance, né? Você vai pisando e Deus vai colocando no chão. Você vai pisando e Deus vai colocando no chão. A história é bem essa. Então, hoje é começar a trabalhar a parte de cultura da minha empresa, que hoje não é do jeito que eu quero. O processo da fábrica hoje, eu mudei, a nossa fábrica tem uns 2 meses mais ou menos, então eu quero já aproveitar essa mudança, que você mudou o ambiente para implantar um processo novo, para que seja mais produtiva a fábrica. Então hoje a minha meta, a minha visão hoje dentro do meu negócio é isso, é processos e cultura que acertar eu quero isso. É a fase do amadurecimento, né? Quando ela começa a se transformar de um adolescente para uma vida adulta, você está preparando ela para o futuro. Exatamente. Né, cara? Porque depois na escalada, né, bicho? A gente fala, às vezes está com 10 pessoas na empresa é uma coisa. Quando tiver 100 pessoas, pensou que você não, talvez nem seja você mais conversando com aquele grande cliente, vai ser um cara, um gerente aí comercial que você colocou. Isso daí, se a cultura não estiver bem estabelecida, ela vai virar uma bagunça, né, cara? Exatamente, porque nós estamos falando dos empreendedores, né? Então o empreendedor ele abre o peito, vai lá e faz. Depois que o negócio está rodando, daí vem esse segundo desafio, que às vezes as pessoas não olham, que é o quê? Exatamente, cultura e processos. É o legado. Quando o negócio começa a virar um legado, exatamente, né, cara? Você fala assim, cara, porque tem mais gente envolvida. O negócio começa a crescer de um jeito que... Os antigos já têm um ditado, meu pai que falava muito, ele falava assim, que a vaca engorda com o zóio do dono, né? Isso aí. Só que chega um momento, mano, que você não consegue mais ficar com o olho na vaca. Então, é onde você tem que ter o processo e a cultura. Porque daí você sabe que a coisa vai fluir mais ou menos dentro daquilo que você acredita. E fora que assim, com uma cultura bem estabelecida, com um processo bem estabelecido, qualquer coisa que saiu do controle, você sabe exatamente onde que você tem que aplicar a injeção porque está inflamado ou está doente, né, cara? Doente. Porque quando você não tem um processo bem estabelecido e uma cultura assim consolidada, quando você vê perda de performance, por exemplo, perda de performance, ela não tem necessariamente a ver com
processo. Ela tem a ver com mentalidade. E cultura é empírico, né? O negócio você não vê. Você pega na mão, não pega. Você só observa e a partir daquele comportamento você vê que se dá certo ou não. Se você tem uma cultura bem saudável, puta, na hora que perde o processo, você fala, é porque o gerente começou a destratar o fulano. É porque eu como sócio, não tive mais as conversas com os heads, né, com os principais ali da gestão. Isso é muito louco. Mas você tá indo para um bom caminho, cara. Tá indo para um bom caminho e isso é saudável demais. E depois aqui ainda tem um terceiro ponto ainda, que é os KPIs, né? Porque hoje ainda eu estou muito envolvido com o operacional. Tá. Então é por causa dessa mudança que a gente fez e tudo. Mas o ideal mesmo, porque a gente começou aqui, né, falando do empreendedor que abre o peito e vai. Daí agora nós estamos falando da segunda estágio da empresa, né, que é o desafio do cara que começou essa empresa pequenininha aqui, criar a cultura e os processos. Certo. Porque daí vem a terceira fase, que daí o que é? É os indicadores. Por quê? O certo mesmo daí é você saindo do operacional e indo pro estratégico. É isso aí, cara. E eu vou falar, cara, eu te garanto isso. Das empresas que eu já dei consultoria, que eu já vi, empresas que chegam a 500, 600 funcionários, se o gestor não sai do operacional pro estratégico, isso não sabe aquilo que você falou de princípio? É um princípio de gestão. Se o gestor não sai do operacional e vai pro estratégico, trava. Você vai chegar até ali. Tô faturando 1 milhão. Tô faturando 5 milhões. Eu quero faturar 10. Nessa curva, faturar 1 milhão, você precisa de uma configuração. É uma estrutura. Pra você faturar os 10, se você não sair, você não vai alcançar os 10, cara. Porque você... Tem uma das coisas que o empreendedor tem, que é uma mágica, que é a coisa mais bonita, que é a visão do negócio. É ele que sabe para onde vai o negócio. Ele é quase um ato de fé, né? É isso aí. Ele é o sonhador e não adianta, cara. Ninguém vai conseguir enxergar isso, senão o cara que sonhou. É que o legal é que às vezes a gente fala assim, eu tenho uma equipe, mas a parte mais bonita da equipe que tá com você é porque eles acreditaram na visão. No sonho, na visão que você colocou, cara. É isso aí. É isso que é legal, né? E você é um cara sonhador, né, velho? Cara, tem que ser. O detalhe é o seguinte, a gente está contando aqui, mas para chegar até aqui, cara, foi muitas adversidades que a gente passa. E o detalhe, às vezes, é isso, é que você tem não só os problemas dentro da empresa, você tem os problemas pessoais, né? Eu, em 2019 para 2020, eu passei por um processo de divórcio, cara, muito difícil. E isso, nessa época, quando eu passei assim por esse processo, a mãe dos meus filhos chegou e falou, cara, eu não estou contente nesse relacionamento, para mim não faz mais sentido ficar, não estou feliz com você. E ela falou, cara, eu estou indo embora. Daí eu falei, tudo bem. Daí ela falou, eu quero o imóvel A, B, quero tanto em dinheiro. Eu falei, beleza. Pega o advogado. Ela foi lá, procurou o advogado, fui lá e assinei. E foi. Só que quando você toma uma porrada assim, cara, balança o emocional. E não tem como você, às vezes, quando a porrada é muito forte, porque tem coisas que você tem problema em casa, que você chega no trabalho e você vai embora. Você administra, né? Exatamente, administra. Agora, uma porrada dessa é complicado. Eu passei por um processo de depressão muito grande, muito forte, crise de pânico, essas coisas todas. Mas uma das coisas que me deu força foi os meus filhos, cara, que acabou os dois ficando comigo. Na época, o meu filho tinha 9 e a menina tinha 17 para 18. Cara, ela tá virando uma adulta, né, cara? Então, eu acho que eles, assim, nesse processo do divórcio, eles me ajudaram bastante. Mas isso, queira ou não queira, refletiu de alguma forma na empresa, porque eu estava tão mal, que eu fazia assim, eu chegava na empresa, eu ligava para a menina do financeiro e só falava assim, tô chegando em tal hora. Daí ela deixava tudo, eu sentava com ela, discutia as finanças que tinha para discutir, eu ficava meia hora na empresa e sumia. Porque eu estava mal, eu não conseguia, não tinha energia para colocar ali na empresa naquele momento. Tem um desencontro, né? Balançou tudo o que talvez a gente imagina que estava estável, acontece que tira teu chão, né, cara? Como é que você vai empreender? E assim, eu, por exemplo, a gente que tem o princípio de fé,
pautado na Bíblia, por exemplo, cara, família é mais importante do que empresa, é mais importante que qualquer coisa. Então, quando a bomba estoura ali, acaba abalando a sua estrutura de fé. Uhum. E a empresa, por isso que a gente está falando aqui da última fase, por isso que eu estou trazendo isso. Porque se a empresa ela não está bem alicerçada entre cultura e processos, e você está no operacional, você sofre uma bomba dessa, o que vai acontecer? Uhum. Cara, bagunça a empresa também. Eu, graças a Deus, a empresa estava ali, então eu com o comercial, conversava mais por telefone, às vezes eu tinha que ir lá presencial, mais para ajustar algumas coisas do financeiro, assinar um documento ou outro, porque eu não tinha energia mesmo. Quem já passou por depressão sabe, cara. É um luto constante, né, cara? E é um negócio muito louco, porque você não quer ver ninguém. Às vezes, porque tem gente que se tranca, quando o cara tá em depressão, que ele se tranca dentro do quarto, é porque o cara ele tá tão mal, ele tá tão ferido, que ele não quer falar com ninguém, ele não quer ver ninguém, ele se sente mal por aquilo que aconteceu, porque para a depressão entrar, é porque aquela ferida que causou, a situação que entrou e gerou essa ferida, ela tem que ser algo muito importante para ele. Porque assim, é a mesma coisa, eu chego em você e falo, pô, Giovanni, cara, você é feio pra caramba, mano, você tem um rosto bochechudo, você usa óculos, tem um nariz grande, por exemplo. Tô citando aqui um exemplo. Daí você vai olhar pra mim e vai falar assim, cara, por que esse cara tá dizendo isso? Cara, eu tenho uma esposa que me ama. Pô, a minha mãe me... Quem é a pessoa, né? O significado tipo assim, daquela pessoa pra você. Quem é você na fila do pão pra determinar meu... Mas quando eu sou uma pessoa importante pra você e eu falo isso pra você, cara, você vai começar a olhar e falar, meu... O que está de errado comigo? Verdade. Então, quando a depressão geralmente, assim, que os revés da vida, ele vem e ele atinge você, por quê? Porque veio de alguém importante para você, geralmente, e essa pessoa, a palavra dela tem um peso 2. Ela é importante para você de alguma forma, por isso que veio. Daí foi quando eu passei por esse período, cara, que foi um dos mais difíceis assim, da minha vida, pode-se dizer. E eu encontrei força nos meus filhos, cara. Eu olhava assim, às vezes, dava vontade de desistir, jogar tudo pro alto, assim, sabe? Porque você tá mal com você mesmo. Esse é o maior problema. Como é que você vai fazer? E acho que deve ter uma dificuldade de momento que é assim, como é que eu vou ser bom pros meus filhos? Para a empresa, né? Você se sente cobrar. O homem, ele é construtor. Então, quando abala isso, ele se sente meio inútil, né, cara? Cara, não tô cumprindo com o meu papel. Fracassado. Fracassei. Você fala assim, cara, eu fracassei. E o detalhe é que você começa a se cobrar mais do que você tem que se cobrar. Isso é verdade. E o lance, por isso que é muito bom. Eu, a partir desse momento, eu comecei a fazer terapia. Eu comecei... tive que até... tomar alguns remédios e tudo mais para ajudar, né, nesse porque a depressão ela é os seus hormônios que estão desregulados na realidade. Então, por que o remédio é importante? Para ajudar a trazer esse equilíbrio. Total. E na terapia eu entendi uma coisa muito que às vezes você começa a colocar tudo na tua conta, trazendo para o empreendedorismo. Às vezes, quando algo não dá certo, você fala, pô, mas foi eu que errei, foi eu que fracassei. Tudo bem que você é o cabeça do negócio. Beleza. Você tem tua parcela de culpa. Só que você tem que ver. E na terapia eu entendi uma coisa, cara. Que a gente tem que focar naquilo que está no teu controle. E eu estava querendo resolver coisas que não dependiam de mim. E no caso do relacionamento mesmo. Cara, eu pude até não ser o marido. Mas, cara, eu, dentro do que eu podia, eu tentei entregar o meu melhor ali. Acabou. Dentro daquilo. E resgatar essa consciência que é o que a terapia ajuda, né? Que você fala, exato. Cara, peraí, calma. E você sabe que eu estava tendo essa discussão com a minha esposa ontem? Sobre algumas coisas sobre, por exemplo, eu tenho um valor muito forte dentro de mim que é reciprocidade. Eu tenho o TDAH bem agressivo, né? Meu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é bem agressivo. E o TDAH, ele tem um desapego muito fácil das coisas. Assim, ao mesmo passo que ele é melancólico, ele não sente saudade, às vezes dá aquela baixa, se sente culpado, só que você desapega muito rápido também de algumas coisas, você não tem esse apego. É 880. É 880, né? É ruim, tá? Não é gostoso assim não. Deve ser bom não sofrer quando... Cara, não é bem assim não ter saudade. Quando você vê que você tá fora do padrão, isso te faz sentir meio esquisito. E a gente tava falando sobre amizade. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa na vida que é garantir que você foi honesto
e que você fez o seu melhor dentro daquele período. Se você fizer isso, na hora do momento que é difícil, e acho que o terapeuta ele só veio resgatar uma coisa que já estava aí dentro, né? Tá aí, cara. Você fez o que você podia. Quando isso acontece e você olha pro seu relacionamento, pro seu casamento, pras amizades, para o que quer que seja, você fala assim, eu fiz o que eu podia e eu garanto que eu fui o melhor que eu podia. E não adianta você depois querer se medir lá 10 anos depois, naquela época se eu fizesse isso com a cabeça de 10 anos depois. Não, naquele momento você fez o que você podia e você se entregou o máximo dentro daquelas condições que você tinha para aquilo. Não se sinta culpado, cara. É isso. Vai, se liberta e vai pra frente, né, cara? E com 2 filhões, né, cara? Com os presentes que Deus te deu, pau na máquina, né, meu brother? Já era. Mas eu demorei, cara, um pouco para entender isso. Demora mesmo. E isso, trazendo aqui dentro da experiência que a gente está aqui do empreendedorismo e tudo, o quanto antes você entender e se libertar disso, mais rápido você volta a performar de novo. Louco, né, cara? Ó. Exatamente. Porque aí não dá para dizer, né? Porque num primeiro momento, talvez isso não afete a empresa, mas se isso se arrastar por muito tempo, aí o pau começa a quebrar. Exatamente, né? Porque queira ou não queira, ainda mais quando a empresa está ali, que você está envolvido no operacional. Cara, vai dar ruim, começa a dar ruim. Porque se você não estabeleceu as cadeiras ainda, daí você chega lá, você lá na produção, cara, vai fazer isso. Daí o cara olha para você, quem é você? Eu não te conheço como nada aqui não, cara. Quem te nomeou, entendeu? Porque às vezes um dos erros da empresa quando está no meio aqui, também é isso. É o cara, ele chega assim, a questão de delegar. E às vezes eu quero te promover, na minha cabeça, eu tô querendo promover o Giovanni e tudo, só que eu não avisei para ninguém. Eu falei, Giovanni, você vai cuidar aqui do Aprid, vai cuidar aqui do... Zero comunicação. A partir de hoje você é gerente, mas não avisa ninguém. Não avisa ninguém. Daí você vai dar um comando para ele, ele vai falar assim, cara, mas quem é você na fila do pão? Mas então, dentro disso, eu deleguei para você, mas não comuniquei ninguém, então começa a gerar conflito. Então, por exemplo, nesse episódio que aconteceu, se você não tem as cadeiras bem definidas, assim, quem é quem, daí você vai ficar fora, então o cara está acostumado a receber comando seu, cara, o cara não vai respeitar, daí a gente começa a gerar o conflito que você... E na sua ausência deve ter, como é muito de repente, ninguém se prepara para isso, né? Então deve ter acontecido, aí você... precisa rapidamente fazer essa correção, né, cara? Então, você precisa voltar ou fazer, porque, cara, a depressão hoje, ela é a doença desse século, cara. Tá louco. Ela mata muito. Né? Eu lembro quando eu era garoto, eu ouvia falar muito do câncer, né? Que o câncer, ele era uma doença... A primeira vez que eu ouvi falar de câncer, eu perguntei para minha mãe, ela falou assim, o câncer, ele é uma doença que come a pessoa por dentro, vai corroendo a pessoa. E a depressão hoje, a ansiedade, ela é o câncer da alma. É isso mesmo. Ele é o câncer da alma, ele vai corroendo, ele vai drenando as suas energias de uma forma, cara. Hoje existe uma linha da medicina que diz que o câncer, ele é fruto das suas emoções. É isso aí. Então, se você a depressão, ela é um dos sinais de que seu corpo precisa de socorro, seja seu corpo no sentido mente e seja no sentido do seu corpo físico, né, cara? Porque se você passar muito tempo, que se você perder o peso, né? A depressão, ela já começa a afetar seu corpo, porque ela tira seu apetite. Então o negócio vai desdobrando. E esse é um mês de setembro que é muito importante a gente tocar nesse assunto, né, cara? Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Eu acho que a gente tem, como empreendedor do século XXI, tem essa responsabilidade de cuidar também da saúde mental da sua equipe, né, cara? Com certeza. Hoje você se cuidou para cuidar das pessoas, né? Porque existem 3 pilares que todo mundo tem que fazer, na realidade. Que é o quê? Corpo, alma e espírito. Uhum. Você tem que cuidar desses 3, não tem jeito. Então, o corpo, o que é? Cara, uma boa alimentação, exercício físico. É isso. A alma, o que é? É bons relacionamentos. Entendeu? É você tá ali, bom relacionamento, você se permitir fazer uma viagem, ter um hobby. Isso você está cuidando da alma. Trazer felicidade para dentro, né, cara? Exatamente, porque a vida, cara, a realidade é uma só. Vamos falar das doenças, né, desse século aqui. Tem uma coisa que está pegando muito, principalmente os empreendedores, que é o tal do burnout.
Mas o que é o burnout? Se você for ver, cara, é excesso de trabalho. É não parar. E o empreendedor, ele é meio workaholic, né? Que ele sabe que o resultado depende do tamanho da intensidade dele, ele não para. Ele vai para cima. Resultado. Quer gerar mais resultado. Cara, que louco isso. E é onde, então, o burnout ali, se o cara não tomar cuidado, o que acontece? Ele vai se adoecer, daí não vai adiantar nada, porque a empresa... Daí quando é eu empresário, né? O cara é eu empresário, a empresa depende dele para tudo, daí ele vai lá, dá burnout, o cara não consegue fazer nada, a empresa trava. Aí vai família, pro espaço, escola das crianças, a própria saúde, tudo. O empreendedor, ele carrega uma responsabilidade que é um pastoreio mesmo, né, cara? Existe um rebanho que depende muito de ele estar bem, e é por isso que ele se cobra tanto, né, cara? Ó, a Bíblia, ela fala assim, que quando o rei é mau, o povo perece. Então, e o mal aqui não é nem no sentido de fazer maldade, não. Quando o cara ele não vai bem, negligente, quando o cara é um mau gestor, quando o cara não está nem aí, o povo vai perecer. Eu costumo dizer que a empresa, vamos dizer assim, é um reinado. É isso mesmo. Que o empreendedor, ele é o rei. E ele tem ali, cada um ali dentro da hierarquia de um reinado e tudo, que cada um tem o teu papel dentro do reino. Vamos colocar assim. Então, tem pessoas às vezes que nem têm essa consciência, né? Da importância que ele tem. E às vezes, daí é onde vem a adversidade. Você passa por uma situação dessa que Deus permite para quê? Para você olhar e falar, cara, mano, o negócio é mais louco do que eu pensava. A responsabilidade é maior. Pergunta final. Você tá mais nervoso ou menos nervoso do que quando você começou? Agora que tá de boa. Agora se deixar aqui, mano, fica aqui a tarde inteira. Aqui, se deixar... A gente fala, cara, da hora que aperta o play ali, a galera dá uma travada 3 minutos depois, irmão. Já era, Você né? nem lembra. Porque a coisa mais maluca é você tá falando pra uma tela, alguma coisa do tipo. Assim, daqui a pouco você esquece, cara. Você esquece, você fala assim, não, eu tô contando a minha vida, a minha jornada. E eu acho que, assim, foi muito legal escutar a sua história. Fala pra galera, olhando na câmera aí, onde que eles te acham nas redes sociais. E o site da tua empresa, fala aí, cara, faz teu job aí, faz o jabá, agora é a hora. Agora é a hora. Vamos lá, o meu Instagram é kalel.alves, é K de quilômetro, A-L-E, U de uva, kalel.alves, no Instagram, @, né? E o site da minha empresa é KGN, é K de quilômetro, G de gato e N de navio, KGN Visual, o site da empresa. Boa. Muito bom, obrigado, Deus te abençoe, cara, em tudo, que seja uma jornada cada vez maior, amém, que você possa contribuir. Legal, vocês vão ver conteúdo do Kalel na internet aí, que ele já não é. Podcast pode ser a primeira vez, mas cara na câmera ele já fez bastante. Já. Obrigado a todo mundo que está assistindo até agora o nosso episódio. Obrigado, Gui, Avante Filmes, a nossa parceira de sempre que está aqui conosco. Obrigado, Gui, nosso diretor de imagem. Obrigado a Mari, nossa designer, Aline, da nossa assessoria. Obrigado à equipe de Propósito Podcast. E aí, é a gente que tem essa missão de trazer a mensagem do propósito e através do empreendedorismo fazer isso, fica a nossa reflexão. Como é que você tá? Tá se cuidando? Tá cuidando do teu corpo, da tua alma, do teu espírito? Espero que sim. A gente vai falando muito mais sobre isso nos próximos episódios. E aqui meu muito obrigado e tchau.